Olá, bem-vinda. Lorena, querida, bem-vinda. Tô sonhando com aquela foto que você me mandou, hein? Vamos aguardar aqui. Dani, bem-vinda. Deixa eu ver se eu consigo te adicionar aqui. Vamos ver. Acho que deu certo, vamos lá. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Você que é a rainha do tempo, das estruturas, da organização. Eu tô aprendendo muito com você, viu? Eu fico feliz em saber disso, de verdade. Obrigada pelo convite. Que isso, eu que agradeço. Você tá no Rio, Dani? Tô Como tá o clima aí? muito quente. Não me mata de inveja. Tá muito calor. Nossa, não dá pra ficar um segundo fora do ar-condicionado. Pingo. Meu Deus, também aí já não é tão gostoso, né? É bom quando tá aquele calorzinho, né? Aquele ventinho bacana. Tô com saudade disso aqui no Rio, que a gente não veio só um tempinho. Muito bom. Dani, eu quero começar agradecendo o seu convite, ou desculpa, o seu aceitar o meu convite. Eu encontrei você recentemente, quando eu comecei a voltar a criar conteúdo sobre RI, e o seu perfil foi um dos que primeiro apareceu. E eu comecei a ver assim que você teve um desempenho você cresceu muito rápido no Instagram e o seu público é muito qualificado, né? Eu tô estudando marketing, por isso que eu tô usando esses jargões, viu? Eu não sabia nada de Instagram, mas a gente vê que você é uma produtora de conteúdo mesmo, né? Você tem um engajamento muito alto, você tem um público muito qualificado e é internacionalista. Então, eu achei o seu perfil muito interessante, porque eu realmente sou uma entusiasta desse mundo digital e acho que tem muito espaço para criadores, criadoras de conteúdo em relações internacionais. Mas eu quero saber um pouco mais sobre você, quero saber quem é a Dani, por que que você escolheu estudar relações internacionais e por que você decidiu entrar no mundo da criação, da produção digital? O palco é seu, bem-vinda. Vamos lá. Então, meu nome é Daniela Tomazelli, eu tenho 20 anos. A minha trajetória com relações internacionais não é a coisa mais assim, a idealizada do mundo, vamos dizer assim, né? Tipo, não é uma história assim, uou, sempre foi o que eu quis. No terceiro ano, eu estava muito na dúvida do que fazer, né? Porque eu sou atriz, eu trabalho com teatro há muito tempo. Uau! Só que eu não queria fazer faculdade de artes cênicas. Quer dizer, eu queria fazer faculdade de artes cênicas, mas eu não via muito sentido em fazer faculdade de artes cênicas pelo fato de não ser algo que você precisa de um diploma universitário para trabalhar, né? Então eu É, falei, tá, vamos lá, vou pensar em outros caminhos. E aí nessa eu fiquei em dúvida entre muita coisa, entre história, relações internacionais, direito, artes cênicas ainda estava ali na minha lista, eu não conseguia tirar, mas enfim. Aí eu comecei a pesquisar muito sobre, né, para ver o que se encaixava mais com os meus interesses. E aí eu estava muito inclinada para a área de direito, só que eu fui vendo que não era muito a minha cara, que essa coisa mais corporativa, no sentido de juridiquês mesmo, não é muito eu, sabe? Eu gosto de ter um espaço para expressão artística que talvez o direito até tolhisse um pouco esse meu lado. Então eu fiquei com medo de ir para o direito. E aí eu conheci o curso de RI mais profundamente, né? Comecei a pesquisar sobre ele e gostei bastante. Eu falei, eu acho que eu me identifico muito com o que esse curso apresenta. No início, na prática mesmo, na faculdade, né? Eu não gostava muito porque eu não sei se você também sentiu isso quando você estava na graduação, mas eu sinto que algumas faculdades de relações internacionais têm uma dificuldade muito grande de mostrar que existe prática profissional, né? Então fica uma coisa muito sim, acadêmica. com Então, certeza. eu não conseguia ver aonde eu poderia atuar profissionalmente dentro das relações internacionais, porque eu vivia naquele mundo, eu vivo, né, nesse mundo bem acadêmico, né? Principalmente eu acho que a universidade pública tem mais isso ainda. É. E e aí, aos poucos, eu fui quebrando essa bolha. Eu fui indo em eventos acadêmicos, fui, enfim, explorando para fora da sala de aula, né? Que é uma coisa que eu até falo bastante aqui, que eu acho que é muito importante. E foi nessas idas a eventos e palestras que eu acabei conhecendo a área cultural dentro das relações internacionais, que é justamente, tipo, a minha paixão, sabe? Que eu descobri que eu posso unir o teatro, que é uma coisa que eu amo, com as relações internacionais, que é outra coisa que eu amo.
E isso me Perfeito. deu muito gás para continuar estudando e para continuar na faculdade, né? Porque eu estava ali num limbo, às vezes com vontade de trancar, às vezes, enfim. E em relação à produção de conteúdo, eu tenho esse perfil, na verdade, desde 2017, quando eu estava no período de vestibular. Tá. Só que eu fiquei um tempão sem usar ele, porque o meu período de vestibular não foi lá um exemplo de período de vestibular, né? Eu não fui a vestibulanda mais consistente. E aí, enfim, acabou que ele ficou parado por bastante tempo. E quando eu entrei na faculdade, eu queria compartilhar minha jornada acadêmica porque eu achava que isso de alguma forma ia me ajudar a manter essa consistência que eu não tive no vestibular. Então, eu me comprometi a manter uma consistência de produção de conteúdo e de compartilhar o que eu estava fazendo para me motivar e talvez motivar outras pessoas. Só que aos poucos virou muito mais do que isso, né? Porque eu falo que eu aprendi a estudar e que eu aprendi a me organizar enfim, aprendi tudo que eu sei na faculdade. Tipo, foi vendo a necessidade de buscar esse equilíbrio na graduação e de ter uma vida que fosse além das aulas e do estudo, que eu comecei a perceber essa necessidade de me organizar. E aí eu resolvi produzir um conteúdo que fosse voltado para estudantes universitários que também estivessem enfrentando esse momento, assim, de graduação. Meu Deus, comecei a graduação, como é que eu vou sobreviver a ela? Porque eu sempre ouvi as pessoas falando, né, que faculdade pública você paga com lágrimas e suor. E eu não gostava dessa frase. Sei lá, eu acho que a gente pode sim ter uma rotina mais contrabalanceada, sabe? E não Sim. precisa deixar de viver socialmente para poder estar na faculdade. E aí eu quis trazer esse aspecto para minha produção de conteúdo, porque eu acho que é justamente o que me conecta com as pessoas, sabe? Ter essa vida real e que não é só estudo e é uma coisa que faz fazer sentido a minha vida. Nossa, muito bom. E é inspirador saber que você nem sempre foi estruturada, nem sempre foi organizada. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, né, uma pessoa que é, como eu, que é bastante desorganizada, olha assim e fica, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir ser como a Dani. Mas é bom que a Dani não é, nem sempre foi a Dani de hoje, né? Não, a Dani era caótica. Eu deixava para fazer todos os trabalhos em cima da hora, virava à noite, aí eu não dormia, aí eu ficava, tipo, 2 dias sem dormir antes da prova, porque eu precisava revisar todos os assuntos do mundo da prova. Era caótico. E me fala uma coisa, Dani. Então, quando que exatamente você começou a levar a sua produção de conteúdo? Porque, pelo que eu entendi, você começou no vestibular, daí você deixou o perfil, depois você começou de uma forma assim, como todo mundo, né? A gente sempre fala primeiro pra gente, né? Porque o ouvido tá aqui. Então, eu me reconheço nisso, que a gente cria conteúdo para os outros, mas é pra gente também. A gente aprende muito, né? E quando no momento de criar o conteúdo. Mas quando foi que você realmente começou a ver como a profissionalizar mais a sua conta do Instagram? Quando que deu esse clique, assim? Você se lembra como foi esse Foi processo? foi no ano passado, na verdade. Antes eu compartilhava conteúdo quando dava, eu produzia uns posts aqui, outros ali, mostrava um pouco da minha rotina. Quando eu me vi em casa e não vou dizer assim com muito mais tempo, mas mudou muito a minha rotina, né? Então antes eu saía todo dia para ir para a faculdade, eu ficava horas fora de casa e agora, por exemplo, foi tanto eu falo aqui, né, que nesse último período EAD eu fiz 10 disciplinas na faculdade, porque eu poupei 5 horas Nossa, por dia indo e voltando. Então isso já me dava tempo para fazer mais algumas disciplinas, né? Então, quando eu me vi em casa, eu me vi com eu sempre fui uma pessoa muito criativa, então eu me vi com essa criatividade, tipo, latejando, eu não sabia pra onde direcionar ela, né? Porque não tinha o teatro, que o teatro tá fechado até agora, não ai, tinha a faculdade, não tinha os meus relacionamentos sociais, que é uma coisa que faz muito sentido na minha comunicação, e eu resolvi investir na minha comunicação digital, porque eu falei, cara, se tem um ano mais digital que 2020, te conheço. Então, verdade. foi em 2020 e aí eu comecei a fazer alguns cursos de marketing digital também, de produção de conteúdo, para me ajudar a direcionar isso de uma forma mais estratégica. E é isso. E agora eu tô, enfim, conseguindo administrar isso melhor junto com a minha rotina, né? E começando a pensar planejamentos para o futuro em relação ao Dani Overseas. Perfeito. Eu me identifico muito com você também, porque eu criei o Internacionalidades. Não sei se você já tinha ouvido falar sobre o meu canal do YouTube Internacionalidades. Eu já vi um vídeo seu na época que eu tava buscando o curso de RI, tipo, o que eu ia fazer na faculdade.
Ah, legal. Então, eu fui bem assim ativa também durante um tempo, 2016, 2017, quando eu estava procurando meu estágio na ONU, né? Então, eu me reconheço muito assim, sabe? Eu falava assim, não, mas ninguém tá falando sobre isso, alguém precisa falar, nem que seja, sei lá, eu assistir o meu próprio vídeo, sabe? E aí teve uma repercussão e eu voltei a criar conteúdo também agora em outubro, nesse ócio criativo. E comecei a fazer os cursos também de marketing digital. E como que você vê, Dani? Você acha que esse mundo digital, assim, agora pensando em cabeça de internacionalista, a gente já se fala, né, em Zoom diplomacy, em digital diplomacy. Como que você vê assim a fusão assim dessa criação de conteúdo digital para o internacionalista influenciador? Você consegue ver algum caminho? Assim, tem uma coisa que eu acho que é muito importante dentro das relações internacionais, né? Que é a democratização dos conhecimentos de relações internacionais. Porque o curso é muito recente, foi profissionalizado em 2019, né? O que também é muito recente. E eu sinto que as pessoas conhecem, elas sabem, têm uma noção muito básica de relações internacionais. Elas já ouviram falar, mas elas não sabem muito bem o que é, não sabem como explicar para as pessoas o que é esse curso. E então eu sinto que a presença digital do internacionalista é muito nesse sentido de realmente colocar ali os pingos nos is, mostrar o que é relações internacionais, o que a gente pode fazer, quais são as possibilidades para uma pessoa que quer fazer esse curso. Inclusive, são perguntas que eu recebo todos os dias, provavelmente você também, porque é uma coisa que eu vejo que cada vez mais as pessoas querem saber. E ter onde encontrar essa informação de uma forma acessível é muito importante. Então, eu vejo também essa crescente de pessoas produzindo conteúdo de relações internacionais, né? Que faz com que a profissão seja mais conhecida e, consequentemente, exista mais espaço para internacionalistas trabalharem. Que a gente sabe que é uma questão também, né? Da gente não ter vagas específicas para relações internacionais. E eu acredito que quanto mais o curso for conhecido, mais essas vagas vão existir. Com certeza, e isso é muito importante, né? Eu falo muito isso, de desmistificar mesmo, né? Quando eu disse que ia fazer relações internacionais, nossa, que curso chique! Então fica sempre aquela coisa, né? Nossa, é muito chique. Ontem mesmo recebi uma pergunta de alguém falando, você precisa ser rico para entrar na ONU. E eu sei que são assim, sabe, Dani, são perguntas válidas, porque tem muito nessa áurea, a própria diplomacia, de que era uma coisa muito elitizada, a própria ONU, e ainda assim, ainda hoje, né, as pessoas ainda têm dificuldade de entrar, porque exige-se que você tenha conhecimento de um idioma estrangeiro, que a gente sabe que no Brasil, diferente aqui na Suécia, as crianças aprendem inglês na escola pública, né? Então a gente não tem isso no Brasil. Você quer aprender, até quero te fazer essa pergunta, como que você aprendeu inglês? Eu vi que você fala inglês muito bem, mas exige mesmo que tenha um financiamento, né? Uma bolsa ou um financiamento do pai, da Sim. mãe. Então é muito importante isso que você disse. Como que foi então como que você aprendeu o inglês e como que você disse que não, que relações internacionais não era o seu, né, a sua primeira opção, mas hoje, por exemplo, você está envolvida em projetos de pesquisa. Eu vi que você está envolvida num projeto até de jovens da Costa Rica, né? Então conta um pouco para a gente esse seu lado mais internacional. Então, em relação ao inglês, eu comecei a fazer curso de inglês muito nova. Então, Tá. enfim, reconheço todos os meus privilégios. Eu tive essa oportunidade quando eu era criança, né? E os meus pais, enfim, eles não falam inglês muito bem e eles sentem muito esse gap de não ter tido a oportunidade de fazer curso de inglês quando eram mais novos. Então, assim que eles tiveram a oportunidade de me colocar para fazer, eles botaram. Então, eu comecei com 8 anos e eu terminei o Nossa. curso com 14, né? Me formei com 14 anos. E aí, aos 15, eu já tinha até exame de proficiência. Porque foi realmente uma coisa que eu queria muito aprender. Porque o inglês estava muito no meu dia a dia, principalmente por causa da música, né? Eu canto, então eu queria Uau. muito aprender a cantar as coisas direito. Eu sabia que eu cantava muito errado, mas eu Cantar as tentava. coisas direito. Eu Você queria cantava aprender. Spice Girls? Não, Spice Girls é muito velho, né? Eu falo sempre que me perguntam na caixinha, qual a sua principal motivação para aprender inglês? Cantar as músicas da Taylor Swift. Ah, tá, Entendeu? ok. Quando eu aprendi a cantar You Belong With Me, a minha vida mudou. E eu falei, não, eu quero aprender inglês mesmo. E aí, era muito isso. Ótimo. Eu tinha as aulas de inglês no curso e em casa eu ficava ouvindo música porque eu queria aprender as letras. Então, foi muito isso. Meu processo com o inglês foi esse. E aí, hoje em dia, é mais ou menos
isso que eu estou tentando replicar nos meus estudos de outros idiomas, né? Porque agora eu estou estudando italiano, porque eu tenho vontade de fazer mestrado na Itália. Então, enfim, eu tenho que saber o básico de italiano, apesar de que o meu mestrado provavelmente vai ser em inglês. Mas, enfim, tem que me comunicar no dia a dia, né? Então, e acho que a minha parte internacionalista, ela veio muito de que eu sou uma pessoa muito comunicativa. E além de ser uma pessoa muito comunicativa, eu sou uma pessoa que, por ter esses privilégios que, enfim, eu já viajei bastante, digamos assim. E aí isso fez eu sentir essa potência cultural muito grande, né, das relações entre os países e também das relações entre as pessoas de diferentes países. Isso sempre me instigou muito. Apesar de eu não ter considerado relações internacionais antes, até porque era um curso que eu não conhecia. E a gente não tem vontade de fazer aquilo que a gente não conhece, né? Então, quando eu descobri que existia essa possibilidade de conectar isso tudo, que sempre foi muito do meu interesse, isso fez muito sentido para mim. Apesar de, inicialmente, eu enfim, não ser tão motivada com o curso. E como eu falei, né, eu fui tentando buscar essas possibilidades para fora da sala de aula, porque eu sentia que só o espaço da graduação não me motivava o suficiente para continuar fazendo relações internacionais, porque eu queria entender as possibilidades práticas disso. E aí eu comecei a me engajar em outras coisas, em pesquisa. Hoje em dia eu faço parte do NEFRE, que é um núcleo estudantil feminista em relações internacionais, então eu pesquiso gênero. Você escreve artigo, Dani? Quais são as atividades no NEFRE? Então, no NEFRE eu faço parte, são 4 núcleos diferentes, né? O de comunicação, administração, ouvidoria e estudos e pesquisa. Eu sou da parte de estudos e pesquisa. A gente faz a parte realmente de escrita mesmo e publicação no NEFRE. Então, a gente tem um calendário periódico de publicação e são várias membros, enfim, a gente escreve textos em conjunto, umas com as outras, sobre temáticas relacionadas a gênero dentro das relações internacionais. Então, é muito legal porque me coloca conectada com um tema que eu tenho muito interesse, né? E aí eu tô sempre pesquisando sobre isso, eu tô sempre aprendendo coisas novas sobre isso. E desenvolvendo a sua escrita, né, Dani? Como uma comunicadora, né? Tudo bem que é uma escrita, acredito eu, um pouco mais acadêmica, não tanto de marketing ou de comunicação, mas você não deixa de exercer. Inclusive, muito obrigada pelo conteúdo que você estava generosamente distribuindo no final do ano para todo mundo que você colocou no seu post lá. Muito bom, guia de escrita, muito bom mesmo, muito importante, né? Sim, e essa parte, inclusive essa parte da escrita acadêmica, ela veio muito de um outro lugar, assim, de explorar as minhas possibilidades, né? Porque hoje em dia eu sou subeditora-chefe da revista acadêmica do meu curso. Tem uma coisa que tem no curso de Relações Internacionais da UF, que eu acho a coisa mais incrível possível para se ter na faculdade, que é a experiência de uma revista acadêmica feita por alunos da graduação. Então, existe a possibilidade de você publicar na graduação, dentro da temática das relações internacionais, e existe a possibilidade de alunos da graduação entenderem como funciona um processo de corpo editorial, processo de pesquisa, e eu sempre quis entrar na revista acadêmica. Foi uma coisa que eu adiei um pouco, né? Mas desde o primeiro período era o meu maior objetivo, assim. E acabei entrando no terceiro período e no período passado eu me tornei... Quer dizer, no período passado não. Em outubro, mais ou menos. Eu me tornei subeditora-chefe. Uau! E é uma experiência incrível, porque eu amo essa revista e, enfim, é uma coisa que me coloca mais em contato com a produção acadêmica também, que é uma coisa que eu gosto muito. E, enfim, aí além disso, além do NEFRE e da revista acadêmica, que são as duas partes mais, assim, de escrita, eu também estou envolvida em alguns outros projetos. Eu já fiz parte do centro acadêmico, já fiz parte da Atlética, ainda estou na Atlética, estou um pezinho dentro, um pezinho fora, mas ainda estou. E em relação ao projeto da Costa Rica, né? É um projeto de... Quer dizer, tem várias coisas, eu vou explicar do início. Sem Fronteiras é uma organização criada por um grupo de alunos. Tem uma galera da Costa Rica, tem uma galera de... Nossa, são vários lugares, eu sempre me perco, da Espanha, enfim, de vários lugares diferentes. A maior parte da galera é da América Latina. Tá. E eu conheci a organização por conta de uma menina que me seguia aqui no perfil. E ela me mandou uma mensagem falando: a gente vai ter esse evento aqui, eu queria saber se você podia divulgar. E aí eu divulguei o evento e o fundador
da organização me mandou uma mensagem falando: ah, vamos fazer uma reunião, porque, enfim, queria te apresentar um pouco mais do nosso projeto para você conhecer e tudo mais. E a organização é incrível. Eles têm vários projetos, assim, eles têm uma parte de debates, que eles fazem vários eventos online, enfim, acho que provavelmente presenciais também, mas por lá. E eles fazem vários eventos online com pessoas de relações internacionais para debater temas da atualidade. Então, sempre que tem algum evento muito importante acontecendo no mundo, eles fazem um evento sobre isso. E ou é aberto, às vezes tem alguns eventos internos também, né, para a galera interna, porque funciona mais ou menos como uma simulação, digamos assim, né? A gente tem esse espaço para trocar, para falar um pouco sobre as nossas opiniões em relação ao tema. E tem a parte que é o departamento que eu faço parte, que é o departamento de idiomas. O departamento de idiomas, ele funciona... ele organiza as pessoas em pares, né? Em pares de pessoas que, por exemplo, eu falo português, eu sou nativa de português, e eu quero aprender espanhol. E tem uma menina que é nativa de um país que fala espanhol, que espanhol é o idioma nativo, e ela quer aprender português. E aí a gente é colocado em par para aprender juntas. Então, uma ensina o idioma para outro. E é muito incrível, porque além da conversação, né, você cria relacionamento com essa pessoa. Claro. Então, eu e minha dupla, a gente super conversava sobre várias coisas que não tinham nada a ver com aprender espanhol e português, mas que eram trocas muito interessantes. Então, eu acho o trabalho do Sem Fronteiras muito bacana e tá se expandindo cada vez mais, né? Porque cada vez mais pessoas estão conhecendo e fazendo parte da organização. E é muito legal ver isso acontecendo, porque eu acho que eu fui a segunda ou terceira segunda ou terceira membra do Brasil, e acho que agora já tem várias. Então, é muito bacana ver esse movimento. Nossa, muito interessante, Dani. Depois eu quero até saber um pouco mais, porque eu sou muito ansiosa, né? Eu não consigo, eu fico dando spoiler o tempo todo. Mas antes de falar com você, eu tive uma conversa com uma diplomata sueca, uma jovem diplomata sueca, que entrou no programa de diplomacia aqui do Ministério o ano passado, aos 27 anos. E a mãe dela é da Colômbia, e o pai é sueco-norueguês, e ela tem muita vontade de aprender português. Ela falou assim: você não pode me colocar em contato, eu posso ajudar. Ela fala sueco, inglês e espanhol e quer aprender português. Eu só fiquei pensando, falei, poxa, e eu sei que tem muita gente, alguns porque vieram através do meu canal, mas porque as Suécias, os nórdicos estão começando assim a chamar uma certa atenção, né, do mundo, digamos assim. E tem gente que quer aprender o sueco, e é muito difícil. Como você vai achar um sueco assim? É uma coisa, né, muito. Então depois a gente vai conversar. Quem sabe a gente consegue até envolver a Suécia aí nesse programa Sem Fronteiras, né? Isso. Você esteve na Costa Rica? Você chegou a ir até... Não, nunca fui. Mas eu tenho vontade de conhecer. E tem um outro projeto que eu não cheguei a mencionar, mas porque ainda é uma coisa muito embrionária que a gente está colocando para frente, né? Que eu não sei se você conhece, mas é uma empresa recente. É uma empresa que produz conteúdo, não apenas conteúdo, mas produz cursos e, enfim, eventos para pessoas da universidade. Tem duas frentes, né? A galera vestibulando e a galera universitária, que é a House Mind. E aí agora a House está abrindo escritórios temáticos, né, de diversas áreas. E tem um escritório de RI, que eu sou diretora do escritório de RI, e a gente vai começar a lançar alguns projetos agora, nesse ano de 2021, justamente para trazer essa conexão entre, por exemplo, vestibulandos que estejam em dúvida entre relações internacionais e o curso. Enfim, mostrar essas outras possibilidades que muitas vezes a gente não tem contato durante a graduação. Então, o objetivo do escritório é justamente ser essa ponte, né? Perfeito, maravilhoso. Pessoal, eu tô vendo que, olha, o pessoal dizendo que te ama, muita gente muito feliz, a Karina também tá aqui. Só dizer, pessoal, porque eu descobri há pouco tempo, né, que eu sou meio tia aqui. Mas se vocês quiserem fazer a pergunta, vocês devem saber, né, mas se tiver alguém aí mais velho e não sabe, é melhor colocar, né, Dani, pela caixinha aí o ponto de interrogação, porque senão eu fico muito empolgada, eu perdi já tanta pergunta dentro das minhas lives, porque eu fico olhando para a pessoa, né? Aí alguém me deu toque, mas fala pro povo escrever no ponto de interrogação, porque aí você não perde as perguntas. Eu falei, tá bom, gente, tá bom. Então, se alguém tiver alguma pergunta, coloca aqui na caixinha.
Mas vamos lá, Dani, eu queria saber um pouco mais desse seu lado artístico, porque eu não sei se você viu essa live, mas uma das primeiras pessoas que eu trouxe depois que eu comecei a criar conteúdo aqui foi o diplomata, o André Costa, e ele é diretor de cinema, então ele é diplomata, depois eu vou te passar a live dele. E ele também agora ele está se desligando de Itamaraty temporariamente, porque ele voltou para o Rio de Janeiro, inclusive, e ele quer realmente despertar esse lado artístico dele, né? Ele escreve também, já escreveu 2 livros e já dirigiu não sei quantos longas e curtos. Conta pra gente um pouco esse seu lado artístico. Você canta, você trabalhou já como atriz. Conta um pouco pra gente esse seu lado. Então, eu comecei a fazer teatro quando eu tinha uns 7, 6 anos. Desde muito novinha eu faço, né? E, enfim, já fiz em vários lugares diferentes. Mas eu realmente comecei a entrar na parte mais profissional do teatro quando eu tinha uns 17, que foi quando eu, enfim, comecei a correr atrás da RT, comecei, enfim, a ver o que eu poderia fazer, comecei a fazer várias audições. E eu canto também desde muito novinha. Só que eu ainda não conhecia, durante todo esse tempo fazendo teatro, tão a fundo, né, a parte de teatro musical. Eu fui descobrir isso no final do meu ensino médio. E aí eu, enfim, comecei a investir mais na parte do teatro musical, porque juntava a parte de atuação, que é uma parte que eu sempre amei, com a parte de canto, que é uma parte que eu sempre Mas amei. como que é esse teatro musical? Não é uma ópera, né? Não, é peça de teatro musical mesmo. Não sei se você já assistiu, por exemplo, é, o Despertar da Primavera, que foi justamente o musical que eu estreiei. Tem também o Violinista no Telhado. Enfim, tem vários musicais. É uma história contada. Enfim, tem música também, tem história, Diálogo. diálogo, mas é uma história contada e com canções que fazem parte desse enredo, né? Ah, Então, sim, sim. A é, Cor Púrpura. Eu fui ver a Cor isso. Púrpura quando eu estive em São Paulo. Ah, faz um ano que eu não vejo minha família, Dani. Não quero pensar nisso. Mas desculpa. Então, desculpa, entendi agora. É como se fosse um musical do filme, mas no É, teatro. exatamente. E aí eu comecei a fazer aula de teatro musical em 2018. E em 2019, no final de 2019, eu estreiei com o Despertar da Primavera, que tá me encarando aqui, inclusive, que tem um pôster na minha parede. Eu estreiei com o Despertar da Primavera, profissionalmente, né? Foi o meu primeiro espetáculo de teatro profissional. É, e, assim, nunca mais quero parar. Eu vou conciliar o que for em teatro, porque é realmente uma coisa que eu amo muito fazer, né? Agora, na quarentena, eu tô fazendo aula de teatro musical online. Eu, enfim, tô continuando investindo nisso. Não parei, né? Apesar dos teatros estarem fechados, o que é uma coisa bem desanimadora para mim. Nossa, né? Imagina, você falando isso, eu fiquei pensando mesmo, porque aqui os jovens aqui, eles têm que pegar uma matéria, né, relacionada à arte, de alguma forma, ou pintura, e aí eu tava vendo no jornal, assim, e é muito difícil, né, pelo que eu entendi, assim, que você fazer esse canto ou teatro através do digital ainda não é uma coisa que se faz assim tão facilmente. Como que tem sido para você? Então, a parte da minha vida de teatro tá parada sem ser essa parte de estudos autônomos, né? Porque, enfim, eu confesso que eu deveria investir mais no meu perfil. Digamos, é porque eu não separo em perfil pessoal e profissional, porque o único motivo pelo qual eu não tenho um único perfil é o teatro. Porque eu concentro toda a parte do teatro no outro perfil. Ah, você tem um outro perfil? Que é o meu Ah, tá. perfil pessoal. Eu não digo que é pessoal, porque assim, eu posto tudo da minha. Tipo, eu só uso esse perfil, basicamente, o Dani Overseas. É o único perfil que eu uso. Mas, tipo, quando eu quero compartilhar alguma coisa sobre o teatro, esse tipo de coisa, eu compartilho por lá, justamente para eu ter um canal em que, por exemplo, um produtor de elenco vai poder ver o meu trabalho. Que eu acho que se ficasse aqui, ia ficar uma coisa muito misturada e ia ficar Sim. desencontrado, sabe? Então é o único motivo pelo qual eu não tenho um único perfil, mas o que eu mais uso é realmente esse aqui. O meu perfil não tem nem story há uns 4 meses. Mas Vamos
Desculpa, eu só acho que é uma observação da Lauren. Dani, percebo heranças do teatro ainda no seu perfil de estudos, como a sua espontaneidade, oratória, forma artística de ensinar e tanto. É verdade, eu assisti vários dos seus stories, você tem uma desenvoltura muito grande, assim, sabe, para falar, e você é muito engraçada, e você não se perde, assim, né, porque não é tão fácil. Você começa a falar e É. você perde o pensamento. O que eu tava falando mesmo? Você, nossa, faz todo sentido agora, realmente. Muito bom. Eu Não, cheguei a fazer um semestre de acting in English quando eu fui fazer o mestrado aqui, porque eu estava muito travada. E aqui na Suécia é muita apresentação, muito trabalho em grupo, muita apresentação que eles querem já treinar para o mercado de trabalho, né? Ou quando você for fazer alguma grande exposição, se for, né, numa lecture. Então tinha muita exposição oral, assim, e eu ficava, me sentia muito nervosa. Eu fiz um semestre, ajudou muito, assim, sabe, a destravar que era sim. inglês, assim, a respiração. Eu lembro que no começo eu ficava assim, gente, o que é isso? Teatro, sei lá, yoga, né? Que tinha muita coisa corporal, tipo uns aquecimentos, assim, sabe? Antes da aula a gente ficava, sei lá, pelo menos uns 15, 20 minutos só fazendo aquecimento mesmo, assim, parecia que eu falei, nossa, eu vim pra academia, eu vim pra aula de teatro. Muito legal. Lauren maravilhosa. É, enfim, tipo, essa parte realmente eu conectei muito mais a minha oratória e a- o meu corpo dentro do teatro quando eu comecei a fazer teatro musical, né? Porque ele junta tudo isso, ele junta É, a atuação, ele junta o canto, ele junta a dança. Então, cara, é uma coisa que exige uma energia muito grande, uma presença muito grande. Então, acho que além de trazer toda essa parte de preparo físico e tudo mais, te traz uma vitalidade, sabe? Tipo, você tem que estar muito vivo quando você está fazendo aquilo ali, senão fica nítido para todo mundo que não tem energia no que você está fazendo, né? e muito presente, né, Dani? Pensando em foco, não dá para você estar num devaneio, né? Porque senão você perde. Então é muita coreografia, é muito foco, né? Você precisa ter muita organização também, né? Com certeza precisa saber o momento que você vai. Nossa, fantástico. Eu acho que isso é uma excelente dica, inclusive aí pro pessoal, né? Quem tiver, aqui na Europa, o pessoal, todo mundo que estuda, assim, meio que obrigatoriamente tem que fazer um exercício físico, tem que fazer alguma atividade. No Brasil não tem tanto isso, né? E eu acho que é tão importante, mesmo se você pensar, não, eu quero ser acadêmica, eu quero só estudar, mas o corpo e a mente, né, eles estão juntos. Então, se você não pode negligenciar o seu corpo, fazer algum tipo de exercício, algum tipo de atividade, né, que te dê prazer, né, Dani? Com certeza. Eu confesso que eu sou a pessoa mais preguiçosa do mundo para fazer exercício físico. Mas depois que eu faço, fica aquela sensação, sabe? De, meu Deus, agora sim o meu dia pode caminhar tranquilamente. Porque dá aquela energia que é importante para o estudo, para você fazer o que for que você precisar, né? E até para deixar. Acho que até as minhas reflexões elas fazem mais sentido depois que eu faço Olha. atividade física. Consigo conectar as coisas melhor. Muito bom. Eu vi isso no seu perfil, eu achei muito bacana. Eu também sou super preguiçosa. Eu gosto de caminhar. Gosto de dar grandes caminhadas, mas eu sinto assim que no dia que eu me proponho assim a fazer um exercício um pouco mais intenso assim, eu me sinto muito melhor. E uma coisa que eu não fiz durante a graduação também, nunca fui muito ativa e depois que eu mudei para cá que eu percebi que eu ficava, não, eu sou intelectual, eu não sou mulher de academia. Ficava tipo com essas rixinhas, sabe? Tipo, negócio, não quero saber de academia. E não tem nada a ver, né? Você pode ir para uma academia, você pode fazer um milhão de coisas. Você pode ficar lá, né, marombando lá não sei quantas horas, mas você também pode fazer uma aula, pode fazer uma dança, pode fazer só uma esteira. Enfim, e o melhor ainda se for o ar livre, né? Que você ainda se sente muito melhor. Essa questão do corona trouxe muito isso, assim, o jornal está sempre falando muito, pessoal, né? Façam algum tipo de exercício, nem que seja uma caminhada, né, para os pulmões, assim, é tudo muito, muito importante. Eu acho muito legal você trazer isso, porque você tem muitos jovens e às vezes os jovens se cobram demais, né? Então eu acho que é muito responsável da sua parte você trazer esse outro lado, tipo assim, tudo bem, legal, gente, eu tô mostrando aqui para vocês como vocês podem ser mais produtivos, mas a vida não é só produção, 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 a gente não é Charlie Chaplin, né? A gente tem que viver, tem que se divertir, né, Dani? Se você puder falar um pouco sobre isso, a sua visão sobre isso. Com certeza. Assim, eita. Como eu falei, né? Quando eu comecei a faculdade, a minha vida era bem caótica, porque eu tava sempre naquele 880. Ou eu tava indo enxopada todo final de semana, de quinta a domingo, e eu não queria nem saber que existia faculdade, ou eu tava virando 4 noites para poder fazer um trabalho, entregar e, enfim, usar todas as últimas forças que existiam dentro do meu corpo. E eu comecei a reparar,
principalmente quando eu estreiei quando eu comecei a ensaiar para estrear no teatro musical, eu falei, cara, isso aqui não vai estar sendo possível na minha rotina. Porque se eu sair de quinta a domingo, se eu virar de segunda a quinta para fazer trabalho, que horas eu vou dormir, que horas eu vou descansar, que horas eu vou comer, porque eu ensaiava de 2 da tarde às 9 da noite. Então, era uma rotina de ensaios pesada, isso todos os dias da semana, menos no domingo. Menos no sábado ou no domingo, não lembro agora, mas enfim, menos um dia da semana. Então, era uma rotina pesada e que eu precisava me cuidar mais para conseguir dar conta disso, né? Para conseguir, tipo, me manter com energia para participar dos ensaios, para ensaiar de fato. Então, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de aprender a me organizar e aprender a fazer as coisas funcionarem sem esse extremismo todo, né? De ou eu estudo, ou eu durmo, ou eu saio com os meus amigos. Eu comecei a falar, não, vou ter que fazer tudo isso, mas de uma forma estruturada. E eu comecei a ver que eu conseguia ser muito mais produtiva, eu conseguia fazer as coisas com muito mais qualidade quando eu estava descansada do que quando eu estava exausta. Então, isso de virar à noite para fazer trabalho, cara, dá uma exaustão tão grande. Eu acho que eu ficava, depois que eu entregava o trabalho, eu ficava uns 2 dias olhando pro teto, tipo, acabou, né? Acabou. Porque eu não tinha Sei. força para fazer mais nada. É. E isso naquele momento que eu estava fazendo 4 matérias na faculdade, mais o teatro, era insustentável. Não tinha como Não. ficar esses 2 dias olhando para o teto, porque eu tinha que ensaiar. Eu tinha aula, era a aula para o ensaio, do ensaio para dormir, e aí eu estudava, enfim, organizando ali no tempo que eu tinha. E aí isso me ensinou muito, essa experiência de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Me ensinou muito sobre a necessidade de me organizar e viver uma vida mais equilibrada. Porque para um caminhar, o outro tinha que estar caminhando também, senão eu ia surtar, eu ia dar um pane no sistema. E aí foi exatamente, eu acho que isso, junto com 2020, foi o que trouxe a grande sacada para mim do que eu deveria fazer aqui nesse perfil, né? Que era uma coisa que ainda estava muito perdida, eu não sabia muito por que caminho ir. Eu falei, não, cara, eu tenho certeza que tem outras pessoas que também vivem esse dilema do tipo, ou eu saio 24 horas por dia, ou eu estudo 24 horas por dia, e não dá para conciliar essas duas coisas, não dá para viver de outra forma. Só que dá, né? Dá. E é exatamente isso que eu tento mostrar aqui. Perfeito. E eu acredito que você também tem até pessoas agora, nesse momento, seguidores que não são só de relações internacionais, ou ainda é muito pessoal de RI. Não, tem muita galera de vários cursos. Tem muita gente de psicologia, história, direito também. Tem uma galera de direito. Deve Então, ter gente que está estudando para concurso também, né? Porque as suas dicas são extremamente valiosas, o pessoal que está estudando. E eu acho muito importante isso, sabe? Eu vi que você também está no LinkedIn, mas quando eu perdi o meu emprego aqui por conta do corona, que fechou o hotel, e foi a pior e a melhor coisa que aconteceu, porque me trouxe para o digital e agora com força total vou fazer acontecer. Eu vou contar mais sobre isso depois, no final do mês. Mas, enfim, eu percebi assim que tava muito essa coisa assim da glamorização do overwork, sabe? Tipo assim, trabalho enquanto eles dormem, não sei o quê. E eu assim, né? Eu falei, gente, mas isso aqui não pode ser normal. E aí, depois disso, você começa a ver um monte de relato, né? E começa a ver um movimento contra isso, de pessoas que tiveram síndrome de burnout, pessoas muito jovens já tendo crise de ansiedade, de depressão, porque ficam com essa síndrome do missing out, sabe assim? Porque o corona também trouxe muito isso, assim, tipo, nossa, eu tô fazendo 358 cursos digitais e você, né? Nossa, eu tô assistindo, tipo, Netflix. Então ficou muito assim essa coisa, tipo assim, as pessoas, não, eu tô em casa, eu tô super produtiva, não sei o quê. E aí eu comecei a ver um outro movimento de pessoas dizendo, nossa, eu fui tentar entrar nessa onda e pirei. Então eu acho, como eu disse já e repito, muito responsável que uma jovem criadora de conteúdo como você, que nos ensine a ser mais produtiva, a ser mais estruturada, porque a produção ela vem da própria organização, não é que você tá, né, pelo que eu entendi que você acabou de dizer, não é que você começou a dormir só 3 horas no dia para você poder produzir mais, pelo contrário, você está dormindo melhor, está se alimentando melhor e está produzindo mais. Então, sim. eu não sei se você tem noção da importância do que você tá, disso que você está criando, principalmente para os jovens. Eu não sei se você já teve relatos de alguém que disse alguma coisa assim, ou se você teve experiência profissional, pessoal de alguém que teve alguma dessas síndromes.
por conta da superprodução, do super trabalho? Já, algumas pessoas já vieram comentar comigo sobre isso, né? Dos dois extremos, tanto de ter uma síndrome de burnout por excesso de produção, tanto de estar desenvolvendo ali tipo, uma crise de depressão e não conseguir sair da cama. E que é uma coisa que eu acho que aconteceu com muita gente nesse período de quarentena, né? Porque as pessoas pararam de encontrar sentido em fazer as coisas, trancadas dentro de casa e não podiam ver ninguém e não meio que transfigurou a vida de todo mundo de uma forma que muita gente não estava preparada para lidar, né? Acho que a gente nunca está preparado para lidar com essas coisas, mas algumas pessoas conseguem uma maleabilidade um pouco maior do que outras. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora é uma coisa muito sensível, né? E foi até um post sobre isso ontem, que tem uma coisa que me incomoda muito na internet, que é essas ondas que as pessoas pegam de usar um termo tipo, esse é o termo do momento. Então, o termo do momento, termo dos últimos, sei lá, 6 meses, as pessoas falam todo dia em procrastinação. Então, se você não faz alguma coisa, necessariamente aquilo é procrastinação. E eu acho isso muito problemático, porque às vezes você está falando para uma pessoa que tem uma crise de depressão, que tem um problema psicológico, né? Que tem uma depressão, que tem uma ansiedade, que ela tá procrastinando. Só que ela não tá procrastinando, ela tem um problema muito maior. Tipo, a procrastinação em si é uma coisa muito normal, né? A gente faz isso o tempo todo. Até porque se a gente vai definir uma prioridade X, a gente vai ter que deixar Y para depois. Isso é completamente normal. O problema é quando a gente centraliza tudo nessa ideia, né? Eu acho que sempre tem esses termos que as pessoas pegam na internet para bombar eles e sempre tem assim 10 passos para você acabar com a procrastinação. Tipo, é isso. Você até criou um conteúdo sobre isso hoje, né? Eu li muito rapidamente, mas eu Foi. achei demais, porque é realmente isso. E eu fico assim, nossa, quando que eu vou acabar com a minha procrastinação? Porque eu tô exatamente como você falou. Tem sempre alguma coisa que eu tô empurrando, porque não dá para fazer tudo, né? Exatamente. E é isso, porque eu acho que essa é a parte que faz tudo encaixar, né? Quando a gente entende que a vida precisa de prioridades, porque se você não definir uma prioridade, você vai achar que você dá conta de fazer tudo. E tudo é uma coisa muito abstrata. É uma coisa que eu sempre respondo quando alguém me pergunta, como fazer, como dar conta de tudo. Não sei, porque tudo é o quê? O que é tudo? O que é isso tudo aí que você quer dar conta, sabe? A gente coloca esse tudo e meio que deixa tudo muito abstrato e distante, né? Quando a gente senta pra, enfim, definir o que é tudo que a gente quer dar conta e avaliar se realmente dá pra dar conta disso, fica muito mais fácil. Porque não dá pra uma pessoa que não sabe quais são os seus objetivos e não sabe quais são as atividades que você tem que cumprir te dizer se você vai conseguir ou não fazer aquilo. Quem tem que dizer é você. Só que essa questão de priorização é justamente algo que leva à procrastinação. Procrastinação não é uma coisa intrinsecamente ruim, né? É uma coisa Não. natural, faz parte da vida. Exatamente. É uma questão de prioridades mesmo, né? O que é mais importante você fazer agora, ou agora na primeira parte da manhã? Eu me lembro que quando uma das técnicas que eu tentei era uma coisa muito simples, que era você colocar lá as iniciais de tipo muito urgente, mais ou menos urgente e pode esperar. Era uma coisa muito boba, mas me ajudava muito, porque eu ficava assim, tudo é urgente, tudo eu tenho que fazer. Não. E realmente, cara, olha, não é tudo urgente. Tem coisas que você realmente precisa fazer logo. E normalmente é aquelas coisas que a gente tem mais assim preguiça, né? Ai, não, isso aqui eu não queria fazer agora. Mas assim, é urgente, faz primeiro. Não é tão urgente, coloca para depois. Então era uma técnica muito simples, mas que me ajudou muito. Eu até, tem essa técnica tem um nome, né? A matriz de Eisenhower. Eu até fiz um post sobre isso que vai sair essa Ah, é? semana. Eu Vou uso procurar bastante lá. também. Acho que é super útil para a gente definir o que é prioridade ou não, né? Que às vezes é uma coisa difícil, porque quando a gente não tem objetivos bem definidos, tudo parece prioridade. É uma É. coisa que eu falo também, que eu tive que, ao longo do tempo enfim, fui conhecendo outros projetos e tive que ir abandonando muita coisa no meio do caminho e me desligando de uma coisa e me desligando de outra, porque, enfim, eu tenho minhas limitações, eu não ia conseguir dar conta de 50 projetos ao mesmo tempo. E quando a gente tem essa consciência, né, do até que ponto é válido para a gente se envolver em um novo projeto, até que ponto a gente vai conseguir entregar bons resultados e até que ponto isso vai entregar bons resultados para a gente. E essa é uma avaliação muito importante, né? Senão a gente se sobrecarrega muito fácil.
Com certeza. E isso que você está dizendo é muito importante da gente conseguir falar não. Eu, durante muito tempo, porque eu sou muito entusiasta, né? Eu sou muito entusiasta da vida, eu acho tudo maravilhoso. Eu quero fazer, quero trabalhar com tudo. Então, para mim era muito fácil me perder, sabe? Tipo assim, Annalise, vamos fazer. Eu não aguento dois, vamos, não sei, vamos. Então, e aí eu me perdia muito e gerava às vezes até muitas vezes frustração da outra parte, porque eu era tipo, vamos, e depois eu não conseguia dar conta, não porque eu tava de má fé ou porque eu não tinha interesse, mas como você falou, porque eu começava a me envolver num monte de coisa e não fazia sentido, né? Não era bom nem para o outro lado que estava contando comigo, nem para mim. Então, isso também é muito importante, porque eu percebo, né, que os jovens às vezes querem se envolver em várias coisas de atividade extracurricular e quer estar envolvido em muitas coisas, e às vezes é melhor você estar envolvido em dois, três projetos, mas fazer muito bem, né, Dani, do que ficar aí, sei lá, querendo fazer parte de tudo e não dar conta, né? Exatamente. A qualidade do que você entrega te destaca muito mais do que a quantidade, né? Eu acho que pode, pode parecer, tipo, muito incrível entregar um currículo de 5 páginas, mas aquelas 5 páginas te qualificam para a vaga que você quer, porque às vezes não. Às vezes são 5 páginas completamente desconexas e que para a pessoa que vai receber, para o recrutador, né, aquilo ali não vai fazer sentido nenhum. É verdade, é verdade. Dani, eu tinha te dito que era uma entrevista aí de no máximo 1 hora, então a gente já está com 46 minutos. Eu gostaria de fazer só mais duas perguntas. Eu sempre peço a pergunta final que você deixe um recado, né, para esses jovens e fiquei um pouco curiosa sobre o seu futuro, sobre o seu mestrado. Como você já tem você é muito jovem ainda, né? Então eu entendo que isso pode mudar, mas a Dani de hoje, assim, já sabe mais ou menos para que lado ela quer levar a carreira dela? Sabe? Eu quero, eu quero trabalhar na Unesco e justamente por isso que eu quero fazer mestrado, né? Porque eu fui pesquisando algumas possíveis vagas que me interessariam lá dentro e nas vagas que eu pesquisei, tipo, todas elas pediam mestrado e eu falei, tá, então vamos fazer o mestrado, porque o primeiro passo é esse. Então, por enquanto, eu tô focada no mestrado, né? Porque é o pré-requisito, mas o meu objetivo final, digamos assim, que claro que pode mudar, mas atualmente é esse, é trabalhar na Unesco, porque eu acho que é justamente tipo o sonho master de reunir a cultura com as relações internacionais na minha vida, sabe? Com certeza. Então, o seu mestrado na Itália seria na área de relações internacionais, na área cultural? Eu penso em fazer algo mais ligado à produção cultural. Perfeito, perfeito. Nossa, ótimo. Eu entrevistei a delegada permanente do Brasil na Unesco em 2017. Estive lá na sede. Estive que a Unesco tem um grande prédio em Paris e depois eles têm um prédio menorzinho que é onde ficam as missões, né? Seria tipo as mini embaixadas. Então tá lá no meu canal, assiste, muito interessante, uma diplomata de carreira, mulher, super inspiradora. E eu entrevistei uma amiga mexicana que eu conheci quando eu estive no Marrocos com a ONU e ela trabalha com a questão indígena na Unesco, entrou como estagiária, ela foi fazer o doutorado dela sobre questão indígena. Ela até me procurou para saber dos indígenas aqui da Lapônia, o Sami, e ela me deu uma entrevista em espanhol. Que eu estava tentando de todo jeito descobrir os Paranauê para conseguir colocar a legenda em português, mas eu não conseguia, é muito difícil, aí tem que pagar, não sei o que, eu vou colocar em espanhol mesmo, e internacionalistas, vocês têm que entender o espanhol, que eu vou disponibilizar lá no meu YouTube, porque eu não consegui descobrir uma forma prática e sem ter que pagar para conseguir colocar, inclusive se alguém aí souber, tá, para colocar a legenda em português. Mas eu pedi para que ela falasse bem despacito, então acho que dá para entender bem. Então já deixo essas duas dicas para você que agora que eu sei que você tem interesse na Unesco. E acho que faz todo sentido. Todo sentido. Imagina, né, morar em Paris, meu Deus. Que sonho. Eu confesso que eu Perfeito. sou mais italiana. É porque, tipo, eu tenho realmente descendência italiana, né? E quando eu fui pra lá, eu meio que eu visitei lugares onde a minha família esteve e isso me conectou muito com a Itália. Eu sou, tipo, apaixonada por Florença, é o meu lugar favorito do mundo. Eu quero fazer mestrado em Florença, mas não é porque eu gosto do programa do mestrado, é porque eu quero morar em Florença. Tá válido, válido. Eu nunca estive em Florença, eu vou lá te visitar. Lindo. Deve ser maravilhoso. Dani, a sua mensagem final para esses jovens que te seguem, que me seguem, a maioria deles de relações internacionais. O ano novo está começando agora, 2021. Qual seria a sua grande mensagem?
Eu acho que é importante, principalmente para as pessoas que têm o sonho de fazer relações internacionais e são o tempo todo desencorajadas por ser um curso muito novo e um curso em expansão. A gente tem essa presença e a gente está se expandindo, né? O curso ele está crescendo. Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai encontrar oportunidades. A gente precisa. E a gente está. Eu sempre gosto de falar isso, né? Que a gente está abrindo esses caminhos e que futuramente isso vai ser muito mais fácil para outras pessoas que queiram. Então, com certeza, cada vez mais pessoas somando nessa rede vai ajudar com que isso aconteça, né? Com que essa democratização aconteça. E além disso, eu também queria falar que, gente, sério, vocês não precisam comprometer a saúde de vocês por um diploma. O diploma ele não precisa se conquistar de uma maneira dura e difícil e dolorosa. Tudo isso pode ser um processo muito mais leve, né? Porque esses 4 anos que você vai passar estudando para conseguir esse diploma são 4 anos de vida. E se você só se dedica aos estudos e deixa toda a sua saúde de lado, você perde grande parte dessa vida. E Sim. você compromete a sua vida para o futuro, né? Porque você pode desenvolver vários problemas psicológicos, vários problemas físicos que comprometam os seus resultados futuramente. Então, para você usar esse diploma no futuro, você precisa se cuidar agora. Então, sério, organização, planejamento e muito autocuidado para fazer essa graduação de fato servir e transformar aquilo que você pretende transformar na sua vida. Perfeito, maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. Aprendi muito com você e imagino que os meus seguidores que, se porventura ainda não te conhecessem, peço para que eles te sigam e te acompanhem, porque o seu conteúdo vale ouro para quem já é profissional e para estudante, não só para os estudantes, mas mesmo para profissionais, para pessoas que se sentem, às vezes, overwhelmed com tanta coisa. É um conteúdo muito rico. Muito obrigada Muito mesmo. obrigada pelo convite, eu amei. Amei essa troca, achei muito legal nessa conversa. Então vamos mantendo contato. Com certeza. Muita boa noite para você. Eu também já vou dormir, já são quase 10 horas da noite aqui. E a gente vai se falando, Dani. Tá bom. Beijo. Um beijo, tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada. Ui.